Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de nosso curso de Excel. O assunto hoje é cálculo da multiplicação de matrizes na planilha, por meio da função matriz.multi. Essa função matriz.multi, ela retorna o produto de duas matrizes. Perfeito? O resultado é uma matriz com o mesmo número de linhas que a matriz primeira e com o mesmo número de colunas que a matriz segunda. A sintaxe do comando é a seguinte: a gente digita igual matriz ponto multi, abre parênteses, primeira matriz, ponto e vírgula, segunda matriz, ponto e vírgula. Onde matriz 1 e matriz 2 são as matrizes que você deseja multiplicar. Com uma observação bastante importante, o seguinte: o número de colunas da matriz primeira deve ser igual ao número de linhas da matriz segunda, sendo que as duas matrizes devem conter apenas números como seus componentes. Vamos para o exemplo, porque senão a gente não vai entender, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz assim: um 3, um 4 e um 6. E aqui eu tenho 2, 5, 8. Essa matriz ela tem duas linhas, olha, e uma, duas, três colunas. Então a matriz, olha, 2 por 3, duas linhas primeiro e três colunas. E eu tenho outra matriz aqui no seguinte componente: 2, 5, 7, 6, 8, 9, 3, 5, 1. Perfeito? Essa matriz é quanto? Tem 1, 2, 3. Então ela é uma matriz 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. Quando eu olho, a matriz 1 é 2 por 3, o número de colunas na matriz 1, 3. O número de linhas na matriz 2, 3. Então 3 é igual a 3. Eu posso fazer a multiplicação. O que dará o resultado de matriz 2, que é o que fica aqui, e o 3 que fica aqui por último. Os seus extremos, 2 e 3. O resultado será matriz 2 vezes 3. Como eu sei que o resultado da matriz 2 vezes 3, eu venho aqui no Excel e marco aqui, ó. São duas linhas, né, e três colunas. Ó. Uma, aqui, primeira linha da primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E só são duas linhas, vem para cá. Então aqui ficou uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra. Então ficou duas linhas e três colunas. Eu dou o F2. Aí ele fica bem aqui nessa posição. Eu digo igual matriz ponto multi, abro parênteses, marco toda a faixa da primeira matriz, ponto e vírgula, e marco toda a faixa da segunda matriz. Dou fecha parênteses. Agora não dou o Enter. A gente tem que ficar com Ctrl CTRL pressionado, ao mesmo tempo o X pressionado, que é a setinha para cima, os dois pressionados ao mesmo tempo, e depois damos o Enter. Automaticamente o Excel fez o cálculo para a gente. Veja como é interessante. Essa, portanto, é a matriz multiplicação. Evidentemente que tem que ser observadas as condições de existência, né? Se a gente colocar aqui uma matriz, todas as condições normais, sobretudo que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Perfeito? E esse cálculo pode ser feito com a rapidez imensa pelo Excel. Evidentemente que o Excel tem um limite, né, de cálculo, ele não vai conseguir calcular a matriz com um número muito grande de linhas e colunas, né? Mas normalmente a gente não utiliza isso no nosso cálculo do dia a dia, pelo menos nós simples mortais, né? Então, vamos aqui agradecendo a atenção de vocês e muito cuidado com essa dica aqui que eu dei, que é o F2 e depois o Ctrl Shift Enter ao mesmo tempo. Perfeito? Pessoal, grato pela atenção, continue a nos assistir, a nos prestigiar, mandem seus comentários e avaliem nosso canal. Gratíssimo pela atenção. Até a próxima.